A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é o teu poderoso, Yahweh é apenas um. Ama o teu Elohim Yahweh com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. Ensina aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yeshua, amém, amém e amém. Então Mardoqueu saiu para a presença do rei, vestindo um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura. E toda a capital, Suzã, exaltava de júbilo. E grande felicidade, alegria, satisfação, honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Em cada província, em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grande manifestação e contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha que interessante. Não é nem o temor do Eterno, né? Mas dá para entender que os judeus, o temor dos judeus era o quê? O Deus de Israel é o maior, né? Eles temiam ao Deus de Israel. Então, esse temor ao Deus de Israel que os judeus temiam se apoderou dos outros povos de outras nações, né? No 13º dia do 12º mês, ou seja, o que a gente chama hoje de fevereiro, ok? Que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, né? Quando deveria entrar em vigor o decreto do rei. Naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam um momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Então você vê que o decreto que foi preparado para matar o povo do Eterno hoje é a festa de carnaval, né? É a Saturnália, né? Que começa em fevereiro e termina lá no Natal com adoração ao Moloque, dando os filhos que eram produzidos em fevereiro, né? Eles nasciam ali por volta de novembro, mais ou menos, né? Eles eram entregados a Moloque em dezembro, né? Olha que interessante, é a Saturnália, ok? Então você vê que essa guerra, ela é vencida ou perdida espiritualmente agora no período de carnaval, ok? Quando muitos dizem que serve a Deus, a Jesus, e vão para o carnaval adorar ídolos, né? E aí, quando eles fazem isso, eles perderam a batalha principal, a guerra principal, né? Ou seja, ele só acredita se for guerra de bala, né? Ele não está prestando atenção que todos os dias nós estamos perdendo a guerra para o adversário, em nossas palavras, em nossos objetos, né? E em nossas comidas, né? Quando a gente está desobedecendo ao Eterno, comendo comidas impuras, desobedecendo ao Eterno,
tendo coisas santificadas a ídolos e palavras que nos amaldiçoam todos os dias, né? Essa é a nossa derrota e muitos não conseguem ver isso. Os judeus se reuniram nas ruas da cidade, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuraram o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos, ou seja, o temor ao Eterno, né, ao Deus de Israel. E quando nós tememos ao Eterno, quem é que pode ser contra nós, né? Muitas vezes você vê o Eterno dizendo que vai à frente, vence a batalha e entrega o inimigo nas nossas mãos, né? E foi o que aconteceu aqui, né? Ester, capítulo 9, eu estou lendo. E todos os príncipes das províncias, os sápatras, os governadores, os administradores de negócios do rei, cooperaram com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentava em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos, a golpe de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejavam com os que odiavam. Olha que interessante. A espada, a gente sabe que é a palavra de Deus. E o que é o temor dos judeus, né? Não é justamente obedecer a palavra de Deus, que é os mandamentos, né? Porque eles sabem que essa espada, ela é mais afiada, né, do que muitas espadas por aí, e ela separa, né, a carne do espírito. Ela tanto mata a carne quanto mata o espírito. E através desta palavra, o judeu venceu todos os seus adversários, né? Todos aqueles que os odiavam, né? Ou seja, eles odiavam o judeu porque o judeu pregava que não era para comer pouco, que você adorar ídolos era idolatria, que o Deus de Israel vai destruir todos que fazem idolatria. Então as pessoas odiavam porque eles queriam desobedecer a Deus em suas atitudes, e os judeus diziam que isso era mal, ruim, né? É só ver agora, né, os filósofos hoje dizendo que se você diz que uma entidade lá do qualquer outra religião aí, você diz que é um demônio, isso é crime religioso, né? Você não pode chegar para outra religião e dizer que lá o ídolo dela é um demônio. Bem, para a religião ou para a doutrina que você vive, é sim um demônio, mas você não pode mais falar. Se você falar, é um crime, né? Então, a gente tem que entender o que está querendo ser descrito aqui, né? Aqueles que odiavam o temor dos judeus, né? Eles foram mortos à espada, né? Pela Torá, né? Ou seja, o pecado delas foi que matou elas, né? Entendeu? Ou seja, os judeus pegaram, foi feito um decreto, e foi levado esse decreto, a carta de Assuero, que foi escrita por Mardoqueu, né, e selada pelo anel do rei para todas as nações, e foi traduzida em todas as línguas. Que língua é essa? Que carta é essa? A Torá. Lembre-se, carta de João, carta de Pedro, carta de Jeremias, carta de Ezequiel, carta de Moisés. Ou seja, ela foi levada para todas as províncias do reino, traduzidos em todas as línguas, e todos conheceram o que é pecado. E agora eles não são mais inocentes daquilo que eles faziam, né? Eles passaram a ser culpados, tanto em conhecimento quanto nas atitudes. Antes eles eram culpados só nas atitudes, mas não tinham conhecimento do que estavam fazendo. Mas agora eles conheceram o Deus de Israel, eles sabem que é errado, sabem que o preço do pecado é a morte, e continuam transgredindo, tá? Então, é essa espada ali que os judeus levaram para todas as nações, traduziram em todas as línguas, e aí as pessoas passaram, né, de culpados na prática para culpados no conhecimento, e aí a gravidade do seu pecado é muito maior, né? E é isso que a gente tem que entender no texto aqui, espiritualmente. Claro, naquela época é no literal, né? Ocorreu no literal. Mas hoje, para nossas vidas, é no espiritual.
né? A gente sabe que a Bíblia, Deus proíbe comer carne de porco. Se a pessoa come carne de porco, o preço do pecado é a morte. Ela tem conhecimento. Todas as línguas do mundo têm tradução da Bíblia. E quando você não quer ler a Bíblia, alguém sempre chega para você e diz, não come isso não, que Deus disse vai destruir quem come carne de porco, vai para o inferno, né? E a pessoa que nada, vai lá e come, né? Então ela foi morta. Todos os que odeiam o temor dos judeus, que é o eterno, aos mandamentos, eles foram mortos pela espada, né? Olha que interessante, ok? E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital Suzã. Também mataram Persadata, Delfon, Áspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmastra, Arisai, Aridai, Avivaisata. Os 10 filhos de Ramã, né, são as 10 tribos que não obedecem, as que estão na diáspora, elas ouviram a palavra, viram o que o Eterno queria para a família deles, mas eles não quiseram obedecer, né? Ali é o adversário, que é o próprio Ramã, né, representando Hansatã, e os 10 filhos dele, que são aqueles que têm as obras de Hansatã. Às vezes eles não são filhos nem fisicamente de Hansatã, mas eles têm as obras de Hansatã, né? Esses aqui, os filhos de Ramã, eles eram de DNA de Hansatã, né? Do adversário. Mas tem muitos aí que se tornam filhos de Ramã, né? Que foi até traduzido como He-Man, tem até um desenho animado falando de He-Man, né? Foi traduzido como Ramã, ok? Através de suas obras, não através da carne e do sangue. Como muitos são filhos de Abraão através das obras e não através da carne, ok? Então você vê que isso existe o oposto também, né? Aqui nós nos tornamos co-herdeiros da promessa de Abraão através da fé de Yeshua, né? Somos herdeiros da promessa que foi dada aos descendentes de Abraão que obedecem a Deus. Mas também o outro lado age da mesma forma, né? Aqueles que têm as obras de Ramã se tornam co-herdeiros da promessa que foi dada a Ramã, que é o quê? A destruição, morte no madeiro, enforcamento, e vai ser morto junto com os patriarcas deles, né? Então, os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, o grande inimigo dos judeus, o adversário, mas não colocaram as mãos nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos da cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Esté. Os judeus mataram e aniquilaram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na capital, Suzã, que terão feito das demais províncias do rei. O que terão feito das demais províncias do rei? Agora, pois, qual a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me e ele te será concedido. Então lhe declarou Esté: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã, mesmo o decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam expostos a toda gente pendurados na forca, ou seja, pendurado no madeiro, né? E o que é escrito na Bíblia? Maldito aquele que morre no madeiro, tá? Forca, cruz, ou seja, madeiro, ou amarrado na árvore, chicoteado até a morte, tudo é maldito o que é pendurado no madeiro, tá? Ou seja, morto. Aqui, nessa época aqui, foi Suzã. Então, o que a rainha Esté estava querendo dizer era o seguinte, ó, todos que odiarem aos judeus estão odiando a Deus, estão contra Deus. E todos os que estão contra Deus odeiam Deus, né? Primeiro por odiar os judeus, odiando os judeus ou os do povo de Deus, né? Odiar o povo de Deus é odiar Deus. E o resultado para quem odeia Deus é ser morto no madeiro. É o exemplo que ela queria dar, tá? Então, todos que têm a obra de Ramã vai ter o mesmo destino de Ramã, assim como todos que têm as obras de Abraão vai ter o mesmo destino de Abraão. Consegue entender? O rei
aqueceu imediatamente e deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram no 14º dia do mês de Adar. Olha que interessante. 14º dia. É um dia antes do Shabat da lua cheia, tá? Então eles fizeram isso no 14º dia e mataram 300 homens de Suzã. Todavia, não tocaram em seus bens, né? Ou seja, entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma, se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos, e exterminaram 75 mil homens dos que odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens dos seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, ou seja, a véspera ali, 13º dia, foi o dia que, qual é o nome dele? Judas entregou Yeshua ao exército lá do Sinédrio. Jesus foi levado de noite, foi julgado pelo Sinédrio, não foi achado culpado, depois de dia, ele foi entregue para Roma para ser julgado pela lei de Roma, não foi achado culpado, e no 14º dia, que eu falei aqui, né, que o povo matou os soldados, os adversários, ele foi entregue e morto na cruz, né? Olha que interessante. Os judeus da capital de Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, ou seja, a véspera ali, né, do Shabat da lua cheia, né, e a antivéspera, né, o 13º é a antivéspera e a véspera antes do Shabat. Eles se reuniram no 13º e no 14º. Por quê? Porque o 15º dia era Shabat, não poderia fazer essas coisas. Tinha que guardar o Shabat do Eterno, ok? Desceram e dele fizeram um memorial, um banquete com muita alegria. Por esse motivo, os judeus que viviam nas vilas das aldeias comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquete, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presente uns aos outros, né? Olha que interessante, o 14º, tá? É a véspera do Shabat. No outro dia, eles parariam porque é Shabat. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero e Xerxes, tanto as mais próximas quanto as mais distantes do seu reino. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês, isto é, entre fevereiro e março. Então você vê que o Shabat ali da lua cheia, né, o 14º, que é a véspera, né, é para comemorar, ou seja, do jeito que os israelitas faziam, né? Eles preparavam a comida no 16º, assavam o cordeiro e ao pôr do sol eles comeriam, né, como se fosse uma peça, né, ali, bem semelhante a uma peça. Por quê? Porque o 15º dia eles não poderiam fazer comida porque era Shabat, ok? Ordenou-lhe todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia, isto é, fevereiro, março. Porquanto nesses dias os judeus, né, livraram-se dos seus adversários, ou seja, dos seus satanás, inimigos, né? Neste mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se uma honra e júbilo, e o seu pranto um dia de festa. E escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações, presentes e de oferta aos pobres, né? Então você veja que é um decreto, né, comemorar aí, né, o 14º e o 15º. Mas é porque eles colocaram isso? Não, isso está na Torá, rapaz. O 16º dia é o dia de preparar comida dobrada
para comer no Shabat, que é o 15º. Não tem nada de novo embaixo do sol. Tudo se repete. Ele só estava ensinando novamente ao povo a obedecer o que está na Torá, porque o povo estava no meio das nações, já tinha esquecido como fazer, e eles estavam reensinando aquilo que Moisés instruiu, né? O Eterno instruiu através de Moisés. E assim os judeus passaram a observar a tradição, a halahá, o caminho do Eterno, de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhe havia prescrito. Claro que eles estão falando de uma festa especial para lembrar essa vitória. Mas que dia é essa festa? É no meio da semana? Eles criam outra data nova? Não. Olha, na lua cheia do 12º mês, vamos lembrar que a gente destruiu nossos inimigos, né? Que eles prepararam essa data para nos destruir. Eles prepararam isso para nos destruir. No entanto, quem foi destruído foi eles, através das atitudes deles e a palavra de Deus, né? Eles não ouviram, não acreditaram, pereceram, ok? Pois Ramã, filho de Agagita, Remedata, inimigo de todos os judeus, tinham tramado a malignidade contra eles, tentando exterminá-los. E, para tanto, havia lançado um ou seja, uma sorte, né? Um sorteio, isto é, sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. Qual é a melhor maneira? Carnaval. O carnaval foi o que ele consultou os demônios, os espíritos lá, a idolatria deles, e o espírito disse, bota lá no 12º mês, vamos tentar destruir eles ali, porque a gente fazendo eles pecar um mês antes do Pessa, eles vão estar impuros espiritualmente diante de Deus, eles vão comemorar o Pessa, mas o Eterno não vai aceitar, né? Aí tenham cuidado, não se contamine, não toque em nada de Babilônia quando sair, para que vocês não fiquem impuros com o carnaval, com São João, com qualquer festa, ok? Pois Ramã, filho de... já li essa parte. Isto é, sorte, com o objetivo de conhecer a melhor data para realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes quando esses sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Esté, ele, o rei, né, deu ordem expressa por escrito para que a intenção maligna de Ramã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, ou seja, a Torá, e para que ele e os seus filhos fossem executados e pendurados na forca ou no madeiro, para se tornarem o quê? Malditos. E quem é maldito? Deuteronômio 28. Aqueles que obedecem os mandamentos são benditos, e os que desobedecem são malditos, estão sobre maldição. Então, o que foi que Xerxes fez? Ele pegou a Torá, levou para todos os cantos do reino, traduziu em cada língua, todo mundo leu a Torá. Aí você escolhia obedecer a Deus ou não. O que é que o povo de Ramã fazia? Desobedecia. Quando chegou na data de destruir aqueles que são desobedientes, quem morreu? Os desobedientes. Os obedientes tiveram um livramento, né? No 12º mês e no primeiro mês, que é o mês seguinte, né? Que é março, vai ter o Pessa. O espírito da morte vai passar, né? E vai pular a casa dos escolhidos, os primogênitos, os selados no Pessa. Por quê? Porque eles, em vez de comemorar carnaval, eles vão comemorar o que o Eterno disse. Os pagãos comemoram o que o Eterno não falou. Consegue entender? Presta atenção. O que o Eterno não falou. Então, não comemore carnaval, a não ser as festas que estão em fevereiro, que é o quê? O Shabat do Eterno. É o primeiro dia do mês de fevereiro, o 8º dia do mês de fevereiro, o 15º, o 21º e o 29º. Depois, passa para o primeiro mês do ano, né? Tem a virada do ano aí, né? O Sol completa o ciclo dele de
354 dias ao redor do zodíaco, né? E aí começa a lua nova, aí tem o 8º dia, né, que é um Shabat do primeiro mês, e aí no 14º a pessoa se prepara para comemorar o Pessa, né? Quem tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, o sangue de Yeshua, guardando o Shabat, quem tem o sangue de Yeshua na sua vida, guardando o Shabat, o espírito da morte vai pular aquela casa. Consegue compreender? Então, prestem atenção e escutem o que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está querendo dizer. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, né? Por causa da expressão por, sorte, certo? Sortes. Considerando tudo o que está escrito nesta carta, o que tinha visto, o que de fato havia acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se tornarem judeus, não deixassem de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis. Ou seja, a véspera, o 14º, que você tem que preparar a porção dobrada, e o 15º, que é Shabat. Rapaz, comemora o Shabat e tá tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque tu não tá obedecendo festa de judeu, não. Tu tá obedecendo o que o Eterno mandou Moisés te avisar que era para te obedecer. É herança perpétua para o povo de Israel. Se você diz, eu sou do povo de Deus, faço parte do povo de Israel, então obedece, meu amigo. Obedeça e você vai ter livramento na data em que o adversário tramou, forjou arma para destruir a tua vida. Só obedeça. O resto o Eterno faz, tá? Continuando. Seja forte e serás fortalecido. Obedeça os mandamentos, estatutos, juízo, que eu irei à frente e destruirei todos os teus inimigos. Entregarei eles nas tuas mãos. Vai lá ler, Josué, capítulo 1. Né? Agora leia todo, não leia só a parte que lhe interessa, não, que seja forte, vai ser fortalecido. Leia o restinho um pouquinho para você ver o que é ser forte ali, que o Eterno diz. Obedeça os mandamentos. Ponto. Esses 2 dias, versículo 28 do capítulo 9 de Esther. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações e todas as províncias e cidades, todas as gerações. Não vai existir um dia que Jesus veio e acabou guardar isso, não. Todas. Depois de Jesus teve geração? Teve. Então tem que guardar. O Shabat não foi extinto pelo Messias de Israel. Pelo contrário, ele é o noivo e veio cumprir o contrato que ele tem com a noiva dele. Ele cumpriu. A noiva está cumprindo? Né? Porque se a noiva cumprir, vai haver o casamento. Se a noiva não cumprir, ela quebrou o contrato, se tornou adúltera. Aí é com ela e a sorte, ou ela e Purim, né? A sorte aqui, a gente vê o que acontece com quem desobedece, qual é a sorte dele, né? Pendurado no madeiro, ok? Ah, mas tu tá dizendo que Jesus errou, tá pendurado? Não, ele tá pendurado no madeiro por causa de você. É outra história. Ali ele veio e morreu e carregou as enfermidades e as doenças por causa da esposa dele. Você, se estiver obedecendo. Mas se você não estiver obedecendo, ele carregou por outras pessoas, não por você. Cuidado que o destino de Ramã e os filhos aqui, tá? Os desobedientes. Esses 2 dias seriam celebrados e guardados em cada família, em todas as gerações e em todas as províncias e cidades. Esses dias de sorte, né, ou de livramento, não seriam revogados jamais entre os judeus e os seus descendentes e os que haviam de celebrar para sempre. Então a rainha Hadassa, Beit Abihail, né, ou seja, Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira, ou Torá, tá?
toda a Torá da primeira carta. Olha, ou seja, quem foi que escreveu a primeira carta? Quem foi que escreveu a primeira instrução? Quem foi que escreveu a primeira Torá? Moisés. Ou seja, então, Esté e Mardoqueu, ali representantes, né, do Eterno, escreveu uma segunda Torá, né? Foi escrita a carta a fim de confirmar toda a Torá da primeira, toda a instrução da primeira carta de Moisés acerca da celebração de Purim. Olha que interessante, ou seja, da sorte. Bem, Deuteronômio 28, aquele que obedece tem bênção, o que desobedece tem maldição. Essa é a tua sorte, foi jogada. A sorte está aí, para tu escolher o teu arbítrio. Tu vai escolher obedecer, tu vai ter uma boa sorte. Se tu escolher desobedecer, tu vai ter uma má sorte. Ou um purim para um lado, ou um purim para o outro. Você que sabe. Mardoqueu enviou a carta a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero-Xerxes, desejando-lhes shalom, segurança e prosperidade, se obedecer. E confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté haviam estabelecido o decreto para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes em todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação, e ordens expressas da rainha, ou seja, de Israel, confirmou todos os regulamentos para a correta observação de Purim, e todas essas instruções, toda essa Torá, certo? Foram escritas em um livro de registro histórico. Se você for ver Gênesis, ele fala da história de quem? Fala de Adão, depois fala de Caim e Abel, depois fala de Sete, depois fala de Enoque, fala de Jared, depois de Enoque, depois fala de Matusalém, depois fala de Noé, depois fala de Sem, depois de Eber, depois de Abraão, depois de Isaac, de Jacó, dos israelitas, as 10 tribos, e assim dos seus descendentes. Ou seja, são um livro histórico. Olha o último versículo. Todas essa Torá foram escritas em um livro de registro histórico, ou seja, para todos verem a Torá, ou seja, é uma segunda Torá que estava sendo mostrada ali por Mardoqueu e Esté, ensinando instruções sobre o quê? Tempos de jejum, de lamentação, de preparação, como se preparar para o Pêssar, como se preparar para o Yom Kippur, ou seja, aquilo, a halahá, a instrução que é passada de pai para filho, seja pela Torá escrita ou pela Torá oral. Agora, tenham cuidado com essa Torá oral, porque os homens têm colocado adições, né? Ou seja, primeiro você vai pela escrita, ela é o teu norte. Depois você observa a oral para ver se bate ou ajuda você a cumprir a Torá escrita. Tenham muito cuidado, tá? Aqui eu li Esté, capítulo 9, ok? E observem que no texto literal todo mundo já leu, é um texto histórico, vai mostrar várias coisas. O que eu gosto de ler para vocês é aquilo que está escondido, ou espiritual que está guardado, para nos instruir cada um de nós naquilo que o Eterno quer para cada um de nós, tá? Então tenham cuidado para não ser mortos pela espada. Nós estamos prestes a chegar agora no Carnaval, no 12º mês, que é o mês de Adar, né? Ou seja, hoje a gente chama ele de fevereiro, o 12º mês. Tenham cuidado para não se contaminar com as coisas oferecidas aí do Baco, né? O deus Baco, né? De Bacanal, da Saturnália, né? Então, tenham muito cuidado para não se contaminar. E aí, quando o espírito da morte passar na primavera, não levar vocês, né? Então, tenham muito cuidado, vocês, suas descendências, seus filhos, né? E todos aqueles que estão próximos a vocês, ok? Então, que a sorte já foi lançada, o Pur já foi lançado há muito tempo, né? E que Pur é esse?
lá Deuteronômio 28, Deuteronômio 29. Se você obedecer o mandamento, você vai ter bênção e vida. Se você desobedecer, você vai ter maldição e morte. Sou eu que estou falando? Não. É o que está lá escrito. Essa é a sorte que foi lançada. Então tenha cuidado. Escolha por bem a vida. Porque se você escolher as festas pagãs, é certo que vai ter a morte. Tá? Que o Eterno derrame bênção e vos guarde em nome de Yeshua. Aqui eu termino este capítulo 9. Ok? Se tiver mais alguém aí que queira falar alguma coisa, amém. Se não, posso encerrar. Shalom, shalom, irmãos. Amém, irmãos. Shalom. Vou estar lendo aqui Salmos 11. Cadê o próprio? Para glorificar o nome do Eterno. Em nome de Yeshua. O Senhor é o forte refúgio. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para a montanha, para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Faz chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a sua face. Amém. Amém. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. A transgressão, do homem. Louvado seja Yahweh. Vou ler o versículo todo, o capítulo todo, para ter entendimento. Por isso, assim como Machia sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade do Eterno, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Bem o que o irmão estava falando, E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas ao Eterno, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, os justos e os ímpios. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento do Eterno, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver a vida espiritual
como o Eterno quer que eles vivam. Porque o salário do pecado é a morte. Transgrediram, morreram espiritualmente. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. É o mandamento do Eterno, né? Ama o teu Elohim, né? Ama o teu Deus, ama o Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. E guarda, né? Isso. Guardando os mandamentos, o Senhor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam do Eterno. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra do Eterno, os mandamentos, sem gaguejar, sem titubear. Seja claro e específico quando vocês forem falar. Não seja igual ao povo lá de fora, que recebe metade ou nenhuma instrução. Nós já recebemos a instrução completa. Por que que nós vamos passar pela metade? É injusto, né? Quem pregue a palavra do Eterno. Quem serve, sirva com a força que o Eterno te dá. Façam assim, para que em tudo Ele, o Todo-Poderoso, seja louvado por meio de Yahoshua HaMashiach, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum, como alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo para vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos do Mashiach, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores do Mashiach, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito do Eterno veio sobre vocês. Aleluia! Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça ao Eterno pelo fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de Meu Deus. Desculpa, irmãos. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo do Eterno, do Todo-Poderoso, serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no evangelho dele? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber dos mandamentos? Por isso, Por isso, os que sofrem porque esta... Meu Deus, travou a língua, a imagem. Por isso, os que sofrem porque esta... Olha aqui, lê pra mim. Meu Deus. Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus. Para eles, devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Amém. Obrigada. Os universitários é muito bom. Louvado seja Yahweh. Amém, irmãos. Palavra do Todo-Poderoso para a nossa vida.
entrando em acordo com o Todo-Poderoso, irmãos, o juízo está para acontecer. Se humilhe na presença do Pai, orem, peça perdão, tenham entendimento do que está sendo feito, não voltem a transgredir aos mandamentos que nós já sabemos que é para ser feito. Meu Deus, tente misericórdia das nossas vidas. E passem a palavra com inteira certeza do que vocês vivem. Pois nós estamos aplicando os mandamentos na nossa vida e é certo que isso agrada ao Eterno. Então não faça por menos, pois o Eterno vai honrar, guardar e julgar os seus filhos. Amém? Que o Pai tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom a todos, tenham um excelente dia, manhã, e agora o início de tarde, né, na presença do Eterno. Toda honra, glória e louvor seja dado ao nosso Pai. E entregue completamente os cuidados e descanse. Faça o que tiver ao seu alcance, pois o impossível é dele. Isso não tem nem no dicionário, nem na linguagem, nem no pensamento do Pai. O impossível, né? É só para nós entendermos que faça o que tiver ao seu alcance, obedeça a Ele em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós e Ele está sondando os corações e vai cuidar de cada um com o firme propósito para o qual nós fomos chamados, irmãos. Amém? Tenham todos um excelente dia em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos. Mais alguém? Se não, vou finalizar, tá bem? Shalom, shalom. Queria ler Isaías 53. Amém. Isaías 53. Isso. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Dos nossos delitos e pecados, das nossas transgressões ao Pai dele. Viu? Quebra de mandamento. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias transgressões, ou digo, das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões aos mandamentos do Pai. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente.
e não disse uma só palavra. Foi calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados, das transgressões do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. Embora ele não tinha dito uma palavra contra os mandamentos. Uma só. Nunca. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. O Pai está dizendo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhes darei um lugar de honra. E ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele não está dizendo que vai ser dos grandes e poderosos aqui, é com os políticos não, viu? Com os podres de rico não. O reino do eterno. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém. Bendito seja Yahweh. Amém. Então, que os irmãos meditem na palavra que foi dita hoje, né? Muito importante, ok? Principalmente para esses tempos que nós estamos vivendo, né? Em que aparentemente parece ser o fim, mas simplesmente é o resultado daquilo que nós estamos praticando como nação, né? Lembre-se, a nossa nação foi dedicada a um ídolo. As nossas obras, como povo, não agradam ao Eterno. A palavra diz que feliz a nação cujo Yahweh, o Deus de Israel, é o Senhor. Com certeza, através das nossas obras, nós vemos como nação, né, que nós não pertencemos ao Eterno. É só ver o que está aí fora, né? Os poucos daqueles que estão tentando servir ao Eterno são ínfimos em quantidade diante daqueles que buscam o Eterno, mas têm as obras do adversário. E tem aqueles que nem querem seguir o Eterno, e tem as obras do adversário porque gosta mesmo, né? Porque dentro da igreja tem muitos que são ímpios, né? Eles conhecem a palavra, que como apareceu na história, o rei Xerxes pegou a palavra, que é a instrução, a Torá, levou para todas as províncias, traduziu para cada língua e todo mundo sabe da vontade de Deus, mas ainda assim eles estão lendo dentro das igrejas e estão fazendo o oposto. Esses sim são ímpios, né? Porque tem muitos lá fora que não sabem da vontade de Deus, nem lê, tá? Estão transgredindo a vontade de Deus porque gostam, mas nem sabem quem é o Deus de Israel, né? Não conhece ele. Os ímpios são aqueles que conhecem, lê, sabem a vontade de Deus e estão escolhendo não praticá-la. Então você veja que, como nação, nós temos um karma, como por dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, muito, muito grande, né? Então, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, aqueles que têm ouvidos ouça, compreenda e pratica a obediência ao Eterno, porque o juízo vai vir.
quer para o bem, quer para o mal, a vontade de Deus vai ser cumprida, né? Então, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahuwah é o único e verdadeiro Deus. Então ama o teu Elohim Yahuwah, obedecendo à vontade dele, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser, e ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yeshua, amém, amém e amém. Shalom, shalom. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.